Foram muitas declarações equivocadas, né, Vila? Será que o presidente Lula deveria parar de falar de improviso? São coisas muito diferentes, distintas. Ele não tem nenhuma relação com o Bolsonaro, primeiro ponto. São falas radicalmente diferentes. Um conspirou 4 anos contra o Estado Democrático de Direito, o outro protegeu um adversário de ser assassinado. O Lula protegendo a Polícia Federal, protegendo Sérgio Moro. Portanto, não há nenhum ponto de similitude entre um e outro. Segundo, criticar o Banco Central não é só o Lula. Grandes empresários, todo mundo. O Brasil tem uma taxa de juros absurda, em termos reais. É a maior do mundo. É inaceitável. E o Banco Central sabota o governo, sim. Está sabotando. Claramente. Porque não se explica uma taxa de juros, não há razões econômicas para tal. Ou seja, de você mostrar, se você baixar 0,25, que isso vai explodir a inflação. E a ata é terrível do Copom, porque a ata diz que poderia até aumentar a taxa de juros. Quer dizer, é inaceitável. Hoje, quando o conjunto da sociedade, excetuando especuladores, são favoráveis à queda da Bolsa. Agora, isso é a queda, perdão, da taxa de juros. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa são falas absolutamente inconvenientes, como, por exemplo, na terça-feira, não a entrevista, mas aquela passagem que ele se referiu ao ex-ministro Sérgio Moro, então juiz, né? Eu quero que ele se não sei o quê, né? Aquilo não se faz. Um presidente da República tem que ter decoro. Não pode dizer uma coisa daquela. Mesmo que ele tenha esse sentimento e tenha suas razões, porque ele ficou 580 dias preso e o processo foi anulado, você, nós, todo mundo estaria irritado com isso. Agora, mas não dá razão dele usar essa expressão. E depois, quando ele disse, mais recente, são tantas coisas, estou tentando ser o mais sucinto e rápido possível, a questão de falar que houve uma armação. Né? A expressão usada no Rio de Janeiro ontem e tal. Você tem que dar provas que houve uma armação. Aonde está que houve uma armação? Com a participação de quem? Do ministro da Justiça, do seu governo? Evidentemente não. O Flávio Dino, inclusive, tem agido muito bem. Com a Polícia Federal, pelo contrário, ela tem agido muito bem dentro da lei. Com a juíza Gabriela Hart, é bom lembrar que a juíza sucedeu na 13ª Vara Federal, ela sucedeu o Sérgio Moro e condenou, uma das condenações do Lula foi feita por essa juíza. Se uma juíza persegue ou faz isso, é um absurdo. Eu não acredito nisso, a não ser que tenha provas efetivas. Aliás, a gente vai falar sobre essa decisão dela. Então, tem questões que são muito polêmicas, por fim, que eu falaria do Lula. Se vocês assistirem o filme Entre Atos, do João Moreira Salles, um filmaço, sabe? Sobre a campanha em 2002. Observe o entorno do Lula. Quem é que estava no entorno dele em 2002, 20 anos atrás. E quem está agora? Não tem ninguém à altura dele. Então, você acha que quem é que pode chegar para o Lula e falar, Lula, fala menos, não fala isso, tenha cuidado com isso, busca... No Entre Atos, você tem aqueles que estavam com o PT quando foi fundado em 1980. Então, a grande questão é que hoje ele não tenha alguém dentro do partido, para concluir, que possa dizer para ele, olha, Lula, fale menos. Você está, inclusive, prejudicando a você e ao governo. E as falas têm sido, quase todas elas, nessa semana em especial, infelizes. E por conta das falas com respeito a Sérgio Moro, dados inéditos do monitor Genial Quest, Wilson, mostraram que a opinião pública nas redes sociais reagiu muito mal às falas de Lula e que sua imagem saiu muito mais arranhada do que a imagem do senador Sérgio Moro. Ou seja, não foi uma estratégia, foi um erro. Eu acho o seguinte... nem precisava de pesquisa, né? Cá para nós. O bom senso indica que ele está dando umas derrapadas absurdas. A gente precisa lembrar o seguinte, o Lula subiu a rampa do Planalto blindado pelo fato de ter nos livrado de um flagelo de 4 anos. Só que ao longo desses quase 3 meses de governo, ele tem cometido algumas barbeiragens que estão minando a blindagem que ele tinha. Porque ele está falando coisas... O que o Vila está falando é o seguinte, ele não tem conselheiros. Exato. Ele não tem... No primeiro mandato dele, ele tinha Gilberto Carvalho, Márcio Tomás Bastos, Luiz Dulce, Zé Dirceu, que era gente que ele ouvia, que tinha uma certa ascendência sobre ele, né? Eles conseguiam ser ouvidos por ele. Hoje, ninguém peita as decisões e as falas do Lula. Então, o que está acontecendo? Ele vem resgatar uma tese maluca de que o governo dos Estados Unidos interferiu na Lava Jato
para destruir as empreiteiras brasileiras que estavam ganhando concorrência das empresas americanas. Não tem pé nem cabeça isso. É óbvio que é uma ilação, uma conversa de botequim, né? Que não pode ser usada. Ele fez outras bravatas, só que a mais grave agora foi essa de dizer que o Moro armou essa ameaça de uma organização criminosa que ameaçava a família dele, o próprio Moro, a família, o promotor. Quer dizer, ele está raciocinando com o fígado e realmente não tem conselheiros que o façam pensar com o cérebro.